em Atos capítulo 9, Atos 9, a partir do versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2. Alguns irmãos estão de pé, outros estão sentados, então, para que nós ficamos uniforme, todos de pé. Atos 9, versículo 2. Os irmãos acharam? Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Vou repetir o texto. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, achando-se alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Feche seus olhos por um instante. Pai, acabamos de ler a Tua palavra é viva e eficaz. Meu Deus, aplique a Tua palavra em nossos corações. Meu Deus, ó Pai, que sejamos nesta noite alimentados, fortalecidos pela Tua palavra. E assim como essa chuva cai, ó Deus, ó Pai, que as bênçãos do Senhor, que a unção do Senhor venha sobre a igreja, e que sejamos tocados, abençoados e molhados pelo Teu rio, meu Pai. É que nós te pedimos agora e oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Acende o seu lugar. Fala comigo. Os do caminho. Os do caminho. A Bíblia nos fala aqui no capítulo 9 a respeito da conversão de Saulo, como Saulo, que é o apóstolo Paulo, se converteu. Antes, ele queria acabar com os cristãos na face da terra. Ele não gostava de crente, irmãos. Ele perseguia a igreja de Jesus. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele queria acabar com todos que criam em Jesus, todos que acreditavam em Jesus. E a Bíblia vai dizer que isto que estava no seu coração não era algo novo, era algo já existente, algo que já acontecia. Porque quando ele era jovem ainda, Estevão, olha aqui para mim, quando Estevão morreu, a chuva de bênção aqui, quando Estevão morreu, apedrejado, nos pés de Saulo foi colocado as roupas daqueles que o apedrejaram. E Estevão era um dos primeiros diáconos de Atos capítulo 6, os primeiros diáconos da igreja de Cristo, que era um homem cheio de sabedoria, cheio de unção, cheio da graça de Deus. Foi condenado à morte, apedrejado, e Saulo concordava com isso, jovem já concordava, e ele cresce agora querendo acabar com todo mundo, e ele arrastava homens e mulheres para a prisão. O que ele fazia? Arrastava. Isso era literal. Os cristãos eram amarrados nos pés, puxados por cavalos e levados até a prisão. Muitos morriam no caminho, não chegavam vivos. E ele arrastava tanto homens como mulheres. Homens e mulheres eram arrastados para a prisão, eram levados para a prisão. Irmãos, e a Bíblia fala que ele perseguia, e ele queria carta, autorização dos judeus que moravam em Damasco, para que ele pudesse fazer isso, para que ele pudesse prender os do caminho, porque é assim que era chamado os cristãos. Os cristãos não tinham ainda o nome de cristãos. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi em Atos 11, 26, quando estavam em Antioquia. Preste atenção aqui em mim. O nome cristão não foi um título de elogio, mas algo pejorativo. Os romanos que deram aos do caminho o título de cristão. Cristão significa pequenos cristos. Então não era um elogio, mas sim uma crítica. Mas eu e você sabemos que essa crítica se tornou um elogio.
E nós louvamos a Deus por sermos cristãos, porque a palavra cristãos significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. Mas antes deles receberem o título de cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Como é que eles eram conhecidos, irmãos? Os do caminho, aqueles que caminhavam. Então eles não tinham, olha aqui, não tinham um nome, eles não tinham um título, eles não tinham um rótulo, eles tinham um estilo de vida. Então, meu irmão, ser cristão é ter um estilo de vida daqueles que andam no caminho. Alguém aqui que está andando no caminho? O caminho é Jesus. João 14,6 diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Dá-se a entender que aquele que é os do caminho são aqueles que caminham, são aqueles que andam. Então, estar no caminho que é Jesus, você precisa estar em movimento. Pastor, irmão, você precisa movimentar, você precisa caminhar, você precisa andar. Jesus não nos chamou para ouvir apenas, Jesus não nos chamou para vivermos sentados, Jesus nos chamou para segui-lo. Vou repetir: Jesus não nos chamou para vivermos sentados, acomodados. Jesus nos chamou para segui-lo. Ele disse para os seus discípulos: vem, segue-me. Jesus disse: vem, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então, ser cristão, ser um discípulo de Cristo, é aquele que anda com Jesus. Ser discípulo de Cristo é caminhar numa caminhada de transformação. Fala comigo: a vida cristã é uma caminhada, é uma caminhada. Aí eu te pergunto: aonde você está nessa caminhada? Aonde você se encontra neste caminho? Se é uma caminhada que teve início quando você se converteu, aonde você está? Talvez você esteja hoje aonde você estava há um ano atrás. Talvez você está hoje no mesmo lugar aonde você estava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Ou seja, você não saiu do lugar, você não está caminhando. Eu e você precisamos caminhar. Quem é salvo aqui? Nós somos salvos, amém? A salvação é algo imediato. É algo que, irmãos? Imediato. A salvação, ela acontece quando nós entregamos nossa vida para Jesus, arrependemos nossos pecados, confessamos Jesus como nosso Salvador e cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se você se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, confessou Jesus como seu Salvador, se você, meu irmão, crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e Jesus vive para sempre, você é salvo. Você é salvo, diz a palavra. Mas a salvação não é apenas um ato imediato. A salvação precisa ser desenvolvida. A Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação. Então salvação também é um processo, salvação é um caminho, salvação é um avanço. Nós devemos avançar no caminho em que estamos, nós devemos caminhar nesse caminho. É por isso que eles, antes de ser chamados cristãos, eram chamados os do caminho, aqueles que caminhavam. Então a primeira coisa é entendermos aonde estamos nesse caminho, ou se nós paramos. Ser discípulo não é ser estático, ser discípulo não é ser espectador, ser discípulo não é ser, meu irmão, um ouvinte. Ser discípulo é andar com Jesus, é andar com Cristo. Havia na época de Jesus, no primeiro século, uma bênção rabínica. Era uma bênção ministrada pelos rabinos da época. E essa bênção dizia assim: olha, que a sua casa, levanta as suas mãos, eu quero ministrar essa bênção rabínica sobre você, que a sua casa seja um encontro de sábios, que você esteja aos seus pés para aprender, e que você tenha fome e sede da palavra, e que você seja coberto pelas poeiras dos seus pés. É a bênção rabínica. Olha que coisa interessante: que a sua casa seja um encontro de sábios, uma célula, né? Seja um encontro de sábios, uma célula, que você esteja aos seus pés,
como Maria estava quando Jesus entrou na casa de Maria, de Marta e Lázaro. Maria sentou aos pés de Jesus, Maria comeu das palavras de Jesus, Maria tinha fome das palavras de Jesus, Marta estava ocupada com muitas coisas. Mas Jesus disse: Marta, Marta, por que estás ansiosa com muitas coisas? Uma coisa só lhe seria necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Porque Maria agora estava vivendo essa bênção, sentada aos pés de Jesus, com fome, comendo da sua palavra. Mas a bênção também dizia que vocês sejam cobertos pela poeira dos seus pés. Olha aqui, irmãos, na época de Jesus não havia estradas pavimentadas, não tinha asfalto na época de Jesus, não tinha ruas de paralelepípedo, consegui falar paralelepípedo, né? Não tinha ruas, as ruas eram de terra, e literalmente, quando alguém andava, levantava-se as poeiras. E ser discípulo é você ser coberto pelas poeiras dos pés do mestre. Então ser discípulo é você caminhar tão próximo do mestre, que a poeira do mestre levanta ao caminhar e te encobre. Então ser discípulo é isso, é você andar com Jesus no caminho, é você caminhar com Jesus no caminho. Então isso significa ser coberto pela poeira dos seus pés, significa proximidade. Fala-me, proximidade, é você estar próximo. Se a poeira dos pés do mestre te atinge, é porque você está perto. E não apenas significa proximidade, significa também intimidade. Porque se você está perto, é porque você é íntimo, você cresce em intimidade. Também estar perto, sendo coberto pela poeira dos pés, é você andar no ritmo de Jesus. A IBTA não caminha no seu próprio ritmo, você não pode andar no seu ritmo, nós devemos andar no ritmo de Jesus. Ser coberto pelos pés, da poeira dos pés do mestre, significa, meu irmão, ver o próximo passo, ver qual é o próximo passo que Jesus está dando. Uma oração que eu sempre faço é que eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na terra. Fala comigo, Deus está fazendo algo, Deus está fazendo na terra, e eu não quero perder aquilo que Deus está fazendo. Eu quero entender quais são os passos de Deus na terra, irmãos. Deus está movendo nas igrejas. Rick Warren, ontem ele pregou no TCM Brasil, e ele ministrou uma palavra, e eu tenho uma admiração muito grande por Rick Warren. Primeiro porque eu tive lá na igreja dele, Saddleback, na Califórnia, tive um contato com ele, um homem de Deus demais. Ele escreveu um livro que abaixo da Bíblia é o mais vendido. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, e abaixo da Bíblia tem um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Imagine. E ele escreveu não apenas um livro, Uma Vida com Propósito, como escreveu um livro, Uma Igreja com Propósito. E nesse livro, Uma Igreja com Propósito, foi um dos primeiros livros que eu li sobre igreja, quando me tornei pastor. Ele diz no seu livro que nós não criamos ondas, mas nós surfamos nas ondas que Deus cria. Nós não temos capacidade de criar ondas, irmãos, só em piscina de ondas artificial. Mas no mar nós não criamos ondas, Deus cria as ondas no mar, diz a Bíblia. Então quando Deus cria uma onda, o meu trabalho e o seu trabalho é surfar na onda que Deus está criando. E toda época, todo momento da igreja, Deus vai criando ondas, Deus vai movendo. Então, IBTA, vamos andar não no nosso ritmo, mas nos ritmos das ondas de Deus. Vamos surfar naquilo que Deus está fazendo na terra, não perder os passos de Deus. Mas o importante de você andar com Jesus, sendo coberto pelas poeiras dos seus pés, seguindo o mestre, é não ficar para trás. Bate no seu peito e fala assim: eu não ficarei para trás. Não fique para trás, não distancie de Jesus, não se afaste do seu Cristo, não veja Jesus de longe. Muitos estão enxergando Jesus de longe, muitos estão vendo Jesus passar ali, Jesus mover ali, Jesus fazer ali, ao longe. Seguir Jesus ao longe é um grande perigo. A Bíblia fala que quando Jesus foi preso, julgado, condenado,
Pedro seguia Jesus de longe. Leia a sua Bíblia. Seguia Jesus de longe. E quando Pedro seguia Jesus de longe, o que ele fez? Ele negou. Você é um deles, eu não sou. Você é um discípulo dele, não sou. Você fala como um deles, eu não sou. Eu não conheço. E Pedro negou Jesus, porque Pedro andava longe de Jesus, seguindo Jesus de longe. Quem anda de longe, quem afasta de Jesus, tem a tendência de negar Jesus por pouco, mas quem está perto de Jesus, sendo coberto pela poeira dos seus pés, caminhando com Jesus no caminho, nunca vai o negar. Andar no caminho, irmãos, ser coberto pela poeira dos seus pés. No caminho, nós precisamos andar. No caminho, nós devemos entender que em todo caminho existe o próximo passo. Existe o próximo passo. Preste atenção nisso. Deus não revela todo o percurso, mas Deus mostra o próximo passo. Deus não mostra todo o trajeto, mas Ele mostra o passo seguinte que eu e você devemos dar. Que eu e você devemos dar. E qual é o seu próximo passo? Pergunte ao seu irmão, qual é o seu próximo passo? Talvez o seu próximo passo seja o seu primeiro passo. Como assim, pastor? Talvez o seu próximo passo seja o seu primeiro. O primeiro passo é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo, nós já falamos aqui. Aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. É você deixar de ter sabor de crente e ser um crente genuíno, convertido ao Senhor Jesus. Entregar o seu coração para Deus verdadeiramente e dizer assim: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. É você se converter não para uma religião, mas para Jesus mesmo. Se arrepender, largar a vida de pecado e andar na presença de Deus. Esse é o primeiro passo, que talvez seja o seu próximo que você tem que fazer. O próximo passo talvez seja o seu primeiro, entregar sua vida para Jesus. Quando você entrega sua vida para Jesus, você não pode parar por aí, você tem que dar um outro passo. Pastor, qual é o próximo passo? O próximo passo é batizar, irmãos. Quem crê em Jesus e for batizar será salvo. Batismo não é opcional. Batismo não é dizer assim: não estou sentindo de batizar, acho que eu não vou batizar, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Não, batismo não é isso. Batismo não é um mandamento do Senhor, é algo imperativo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma confissão pública daquilo que aconteceu dentro de mim. Eu aceitei Jesus, me converti ao Senhor, abandonei a vida velha, hoje tenho uma nova vida, e agora eu vou me batizar, porque o batismo é por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo me identifica com Cristo, porque assim como Cristo foi sepultado, no terceiro dia Ele ressuscitou. Quando eu estou batizando, eu estou dizendo assim para todo mundo, para minha família e meus amigos, que eu morri para o mundo, morri para o pecado, morri para o meu eu, e agora eu ressuscito para uma nova vida com Cristo. Hoje eu vivo para Deus. É uma confissão pública daquilo que aconteceu dentro de nós. O batismo, ele é muito importante para a vida cristã. Quem crer de verdade, ele dá o próximo passo, que é o batismo. Mas talvez você já é batizado, meu irmão, você já aceitou Jesus. Qual é o seu próximo passo? Talvez é ir para o encontro com Deus. Mas eu já fui. Talvez seja agora fazer a sua escola de destino, ou a escola de líderes, que a gente já tinha a escola de líderes. Mas eu já passei. Talvez é ir para o reencontro. Talvez é para você fazer um seminário. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que você precisa dar? Talvez você assumir o seu chamado, talvez você entrar no ministério, servir a Deus, talvez você se preparar para algo maior. Qual é o próximo passo que você precisa dar na vida cristã? Na vida com Deus. Nós não podemos parar no caminho, sempre vai existir o próximo passo. Fala comigo: Deus tem para mim algo novo, um lugar novo. Preste atenção, você nunca vai chegar em um lugar novo usando mapas antigos. Mapas antigos não te levará
a lugares novos. Mapas antigos não nos levam a lugares novos. Antes do GPS, a gente tinha o guia 4 rodas. Quem já viajou aqui usando guia 4 rodas? Ninguém? Não, com certeza. Alguém, não estou sozinho. Irmãos, o guia 4 rodas era uma ferramenta muito boa. Era um livro, um livreto, né? Que tinha ali hotéis, restaurantes, ponto turístico de várias cidades do Brasil. Mas dentro do guia 4 rodas tinha um mapa do Brasil. E todo ano tinha uma edição. E aí a gente comprava o guia 4 rodas e abria o mapa no painel do carro e você ia marcando as estradas que você deveria pegar para chegar no lugar que você queria chegar. Aí você ia marcando com a caneta no mapa. Mas o interessante é que todo ano você tinha que comprar uma edição nova, porque o mapa ia mudando, irmão. Os mapas mudam. Então mapas antigos não te levam a lugares novos. Se você não atualizar o seu GPS, você vai ficar perdido. O GPS precisa ser atualizado, sempre tem que ser atualizado, senão você fica perdido. E eu e você devemos atualizar o nosso GPS com Deus, para que nós não venhamos ficar perdidos, para que nós possamos saber qual o próximo passo a dar, qual o caminho a seguir. Deus vai te revelar, porque Ele revela, amém? Quando Moisés estava saindo do Egito com o povo, imagina Moisés, e o povo dizendo assim: Moisés, para onde a gente vai? Onde nós iremos? Fala, Moisés, qual é o destino? E Moisés disse: olha, nós estamos viajando para a terra prometida. Moisés, então põe aí no GPS aí, terra prometida. E ele foi lá, colocou terra prometida, endereço mana, leite e mel. Qual o número aí? Fala o número aí. De 13, não. Aí, bom número, 7, perfeito, melhor. Número 7. E aí o povo marchando, andando, seguindo o GPS, mas de repente, meu irmão, Moisés e o povo entrou numa rua sem saída, montanhas de um lado, montanhas do outro, e o rio, o mar vermelho à frente, e o exército de Faraó vindo atrás para acabar com eles. E aí alguém poderia dizer assim: Moisés, esse GPS seu dá errado. Olha onde nós estamos, Moisés. E Moisés disse: não, eu atualizei o GPS, está atualizado. Moisés, não está, nós estamos aqui nesse beco agora sem saída, não tem como escapar daqui. E aí Moisés: não, vou ver com Deus então, Senhor. E Deus falou assim: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. O próximo passo é você atravessar o mar vermelho. Deus não tem caminho, eu vou abrir o caminho, porque Deus abre caminho aonde não existe caminho. Ele abre caminho no deserto, Ele abre caminho no mar, Ele abre caminho no rio, mas nós devemos entender que a revelação vem dEle, e Ele precisa guiar os nossos passos. Você precisa entender que Deus sempre vai ter um próximo passo para nós, e nós devemos entender qual é esse próximo passo, se atualizando com Deus. No caminho, sempre haverá provisão, milagres e bênção. Fala comigo: provisão, milagres e bênção. De novo: provisão, milagres e bênção. Se você está andando com Jesus no caminho, sempre haverá provisão. Um dia Jesus falou para os seus 70 discípulos. Jesus tinha 70 discípulos, irmãos. E Jesus falou assim: olha, vocês vão para as cidades, vocês vão pregar, expulsar os demônios, curar os enfermos. Vão, apenas vão. Não leve dinheiro, imagine isso. Não leve bolsas, não leve alforjes. Apenas vão, cura os enfermos, expulsa os demônios, entra nas cidades, prega, ministra paz. Vão. Imagina alguém virar para você e dizer assim: vamos amanhã para Guarapari. Você vai pensar assim: peraí, eu preciso de dinheiro, não é assim não, vamos para Guarapari. Deixa eu ver quando eu tenho aqui na minha conta, menos 10. Você está me chamando, quem está convidando que paga, sim ou não, irmãos? Então tá, você tem dinheiro para pagar a minha passagem, minha viagem? E a pessoa que te convidou, você não tem dinheiro também não. Mas como assim? Como é que a gente vai para Guarapari sem dinheiro? Vamos.
ninguém vai. Mas Jesus falou com os discípulos: vai, sem dinheiro, vão apenas, façam. Sabe por quê? Porque quando caminhamos, nós temos provisão. Os discípulos foram, eles entraram na cidade, curaram os enfermos, expulsaram os demônios, voltaram com alegria, não faltou nada para eles, porque estavam caminhando na direção de Deus. Quando você caminha na palavra, sempre haverá provisão para a sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada falta para aqueles que estão no caminho. Olha aqui para mim. A nossa confiança nunca pode estar no dinheiro. Vou repetir, a nossa confiança nunca pode estar no dinheiro, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor que provê, no Senhor que cuida de nós, que assim como Ele veste os lírios do campo, assim como Ele alimenta os pássaros dos céus, muito mais nós somos seus filhos. No caminho há milagres, provisão e milagres. Quando caminhamos, os milagres acontecem. A Bíblia vai dizer que um dia 10 leprosos, quantos leprosos? E eles gritaram ao longe. Por que eles gritaram de longe? Simples, porque não podiam aproximar, eram leprosos. Os leprosos viviam à margem da sociedade. Os leprosos não podiam tocar em ninguém, porque se tocassem alguém, a pessoa ficaria imunda. Então eles ficavam longe, distante. E quando eles viram que Jesus estava passando de longe, eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Eles gritaram de longe. Sabe o que Jesus falou? Vão, mostre ao sacerdote. Porque o sacerdote na época tinha autoridade de dizer se a pessoa estava leprosa ou se estava curada. E aí eles andaram até o sacerdote. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam andando até o sacerdote, quando chegaram lá, eles já estavam curados. Porque quando nós caminhamos, nós somos curados. Quando nós caminhamos, nós recebemos milagres. Quando nós caminhamos, nós vivemos o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz, isso está em Atos, irmãos, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Os doentes eram colocados no caminho, vários doentes, de várias espécies de enfermidade. Pedro andava, a sombra de Pedro refletia sobre os doentes e todos eram curados. Só a sombra se houver luz. Se houver luz, tem sombra. Ou seja, Pedro andava na luz de Jesus e a sua sombra o curava. Meu irmão, a sua sombra vai curar a sua casa, vai curar a sua família, vai curar os seus amigos. Aonde você passar, meu irmão, haverá milagres de Deus. Você precisa caminhar e deixar a sombra, que é a manifestação da luz sobre a sua vida, alcançar as pessoas. Quando caminhamos, há provisão. Quando caminhamos, há milagres. Mas quando caminhamos, as bênçãos de Deus. Se você andar conforme está escrito em Deuteronômio 28, você é abençoado. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão. A bênção de Deus não segue quem está sentado. A bênção de Deus não segue quem está acomodado, quem está estático, parado. A bênção de Deus segue e alcança, persegue e alcança aquele que está em movimento, aquele que está andando em obediência. Caminhe em obediência, caminhe conforme a palavra, ande no caminho de Jesus, que a bênção vai te perseguir e vai te alcançar. A provisão, milagres e bênção no caminho. Mas por último, e o louvor pode subir, que todo caminho nos leva em algum lugar. Todo caminho, se você pegar aqui a senador Levi do Coelho, seguir direto, vai te levar em algum lugar. Se pegar o contrário, te levará em algum lugar. Se pegar aqui a via do minério, para lá ou para cá, te levará em algum lugar. Todo caminho nos leva a um destino. E o caminho que é Jesus nos leva para a presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um destino, e o destino é o propósito de Deus para nossas vidas. Fala comigo, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um destino para mim. Então, para você alcançar esse destino,
e chegar nesse propósito, você precisa caminhar. Em 2026 não haverá lugar para comodismo. Vou repetir, em 2026 não haverá lugar para comodismo. Em 2026 nós vamos andar no chamado de Deus e vamos cumprir aquilo que Deus nos designou. Há discípulos de Jesus aqui? Se há discípulos de Jesus, fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. E vai assim: Senhor, me dê forças para caminhar. Aonde você parou? Lembra-te aonde caíste. Volta, arrependa-te e cumpra as primeiras obras. Feche teus olhos. Você não pode estar no mesmo lugar que você estava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Você precisa caminhar dentro do propósito de Deus.